Eu já li o melhor livro do ano e hoje eu vou tentar convencer vocês a ler ele também. Oi gente, eu sou a Jess e hoje a gente vai conversar sobre Babel ou a Necessidade da Violência, da R.F. Kuang. Esse é o lançamento da editora Intrínseca, traduzido pela Marina Vargas. É um livro único e era o livro mais esperado por mim desse ano. Eu gosto muito da Kuang, ela já é minha autora favorita, desde quando eu terminei A Guerra da Papoula, a trilogia da Guerra da Papoula. E esse livro aqui é tão corajoso quanto é A Guerra da Papoula. Se você assistiu o meu vídeo onde eu falo sobre o primeiro livro, eu comento que eu acho a Kuang uma autora muito corajosa. Ela faz coisas com os personagens e fala coisas, traz coisas para os livros que eu acho muito corajosa. E se eu achei ela corajosa lá, aqui nem se fala. Eu vou tentar de todo o meu coração fazer uma resenha deste livro, mas eu não sei se ela será realmente uma resenha ou se será apenas os meus comentários muito emocionados sobre essa história, porque este é um livro favorito da minha vida, ele vai ser para sempre um livro favorito. Eu terminei de ler ele e eu não conseguia nem explicar o que eu tava sentindo pra minha amiga que eu tava lendo junto, a Letícia, porque ele acabou comigo de diferentes formas. Nessa história a gente vai conhecer o Robin e a violência já começa a partir daí, porque o Robin é um garoto chinês e ele não tem este nome. Só que a primeira coisa que é passada pra ele é que ele precisa trocar de nome, porque o nome dele é um nome chinês e ele não é bom o suficiente, ele não é pronunciável o suficiente na Inglaterra, então ele precisa de um nome inglês. O Robin vivia em Cantão, na China, junto com a mãe dele, quando ele foi resgatado ali de uma doença, de uma miséria, que foi dita pra ele que é a única coisa que ele teria, pelo um professor de Oxford, um professor muito misterioso chamado Lovell. Esse professor leva ele para o Real Instituto de Tradução de Oxford, conhecido como Babel. Lá ele vai aprender uma magia que está associada à tradução e à prata, e ele vai entender que todo esse mundo, principalmente Oxford, é movido à prata. Ele vai perceber também que isso tem um custo, essa prata tem um custo. E esse custo é a vida de outras pessoas. Vida de pessoas que são constantemente ignoradas, que são constantemente deixadas de lado. Que ele vai aprender que a vida mais importante é a vida do homem branco que nasceu ali na Inglaterra. Vários momentos que ele vai se dar conta disso, mas o primeiro deles é quando ele tá andando pelo campus e ele percebe que o corpo dele, que a fisionomia dele chama atenção e que ele é um homem em Oxford e não um homem de Oxford. Esse livro tem muitas nuances, como eu falei pra vocês, eu não acho que eu vou conseguir trazer todas elas, nem é a minha intenção. Ler Babel é uma experiência que você só vai entender realmente quando você passar por ela. Entendo o rebuliço que causou esse livro quando ele foi lançado lá fora e por que tantas pessoas brancas se sentiram ofendidas. Eu acho que se você é uma pessoa branca que entende o seu papel nessa sociedade, que entende que nós não somos iguais, que nós estamos muito longe de ser iguais, esse é um livro que você vai amar, assim como eu amei. Eu mesmo li com a Letícia, uma amiga minha que é branca, e ela não teve críticas quanto a isso. Então, se por acaso você cair nessa história e você se sentir ofendido, talvez seja o momento de você melhorar. O sistema de magia aqui é muito importante, a Rebeca vai gastar muitas páginas para nos explicar isso, porque ela vai explicar profundamente como se aprende uma língua, mas não só a questão de aprender um idioma novo, de viver aquele idioma novo, de sonhar naquele idioma novo, de você entender realmente o que significa cada palavra, o significado por trás dela, como ela chegou naquela tradução, porque isso é muito importante para magia funcionar, para ser ligado à prata e fazer todo esse mundo andar. A tradução é o que torna os britânicos tão poderosos, e para ter isso eles passam por cima de muitas coisas, de países, de costumes desses países, para poder roubar essa língua e essa tradução para eles. A gente vai entender como a linguagem é um mecanismo de colonização, que é o papo principal desse livro. Enquanto Londres tem prata para regar o jardim, os países que eles se apropriaram da língua passam fome e não recebem nenhum crédito nem nenhuma porcentagem de todo o dinheiro que é feito ali. A Rebeca não vai poupar críticas quanto a isso, ela vai falar abertamente sobre como esse sistema beneficia apenas um tipo de pessoa. Mas, por incrível que pareça, a magia não é o principal desse livro. Esta é uma fantasia com fundo histórico, muitas coisas que acontecem aqui são reais. A autora criou uma Londres diferente, que foi afetada pela prata, mas muitas das coisas que a gente encontra aqui
tem esse pano de fundo. Tem muitas discussões aqui neste livro sobre escravidão e tem muitas pessoas, alguns personagens negros, conversando sobre isso enquanto eles são livres. E não me passou despercebido o fato de que, contando aí 1830, ainda faltaria mais de 50 anos para a escravidão ser abolida aqui no Brasil. Muitas outras situações que a Rebecca cria aqui nessa história e descreve aqui nessa história foram muito impactantes para mim, como, por exemplo, quando o Robin e seus amigos não brancos estão andando ali pro Oxford e eles são maltratados, quando os amigos negros são tratados como funcionários, confundidos como funcionários, como eles estavam numa festa e as pessoas automaticamente acreditam que esses personagens negros estão ali para servir os outros, ou como eles são automaticamente rebaixados por qualquer outro motivo. Falando dos amigos, que é uma parte essencial e enorme deste livro, eu acho que ele não seria tão... ele seria ainda muito impactante, mas a amizade que acontece nesse livro, desses 4 personagens, é uma coisa muito, muito importante. A gente tem o Robin, então, que é chinês, a gente vai ter o Rami, que é indiano, a gente vai ter a Victor, que é uma mulher negra, e a Letty, que é a única branca entre eles. Nós vamos acompanhar essa relação desde o começo, quando eles começam a se amar, quando eles começam a criar esse laço de amizade, que é logo no início, quando eles estão completamente perdidos e eles só têm eles mesmos ali em Oxford. E daí nós vamos acompanhar essa relação crescendo e eles sendo confrontados com as coisas que acontecem ali em Oxford. Porque quando eles chegam ali, principalmente o Robin, que veio de um lugar em que ele não tem para onde voltar, ele não tem família para onde voltar. O professor Lovell várias vezes fala isso para ele, que ele tem que ser muito grato pelas coisas, que ele tem que ser muito grato pela oportunidade, porque o professor salvou ele de uma vida de miséria, então ele não tem para onde voltar. Quando ele cai ali em Oxford, ele finalmente se sente acolhido, ele se sente em casa. Conforme vai passando o livro, a gente vai percebendo e ele vai percebendo que ele nunca estará de fato em casa. Mas ele se sente acolhido ali e ele escolhe ignorar as coisas que custam para que Oxford exista, para que ele se sinta acolhido, para que a cama dele esteja sempre quentinha, para que ele tenha sempre dinheiro no bolso. E o processo de entender que nada daquilo é de graça vai acontecer não só com o Robin, mas também com os amigos. E essa amizade, obviamente, será afetada por isso. E daí que a gente vai ter outros questionamentos que são muito, muito interessantes. Será que custa a mesma coisa para os 4? Será que a dor é a mesma para os 4? Será que os 4 entendem da mesma forma o que custa essa tradução e essa prata? O abuso da Inglaterra sobre outros países, será que os 4 verão isso da mesma forma? Tem tantas passagens maravilhosas nesse livro, eu marquei tantas vezes, grifei, circulei, escrevi no livro, porque eu tinha necessidade de falar com essa história o tanto que ela estava falando comigo. Muitas passagens perfeitas, muitas conversas e discussões maravilhosas que acontecem entre eles, muitos pensamentos que o Robin tem e que ele passa para nós. Esse rolê da gratidão, que é uma coisa muito presente aqui nesse livro por essas pessoas brancas. Você tem que ser grato por essa oportunidade que eu estou te dando, você tem que ser grato porque eu fiz tudo para você, eu te tirei da sua terra natal, eu deixei você sem família, mas isso é muito pouco perto de tudo que eu te dei, então você deveria ser grato. Inclusive tem uma parte que alguns personagens estão conversando sobre isso, sobre as oportunidades que Oxford deu para eles e o quanto eles amam aquele lugar, e um deles responde: nenhum senhor de escravizados é generoso, não importa o quanto eles pareçam tolerantes, amáveis, empenhados na sua educação. No fim das contas, senhores de escravizados são apenas senhores de escravizados. A gente vai acompanhar o sonho que o Robin tinha quando ele chegou ali em Londres, o quanto ele amava estudar, o quanto ele amava aprender línguas, o quanto ele amava estar na biblioteca com seus amigos, e como tudo isso começa a ruir, como ele começa a ver uma coisa e depois que ele vê essa coisa é impossível ele voltar atrás, como ele começa a ver as rachaduras, as coisas horríveis, o preço e quanto isso vai entrando no coração dele e o quanto ele percebe que o povo dele está sendo subjugado para que outro povo seja rico. E não só o povo dele, muitos outros. Criar esse personagem que tem esse grupo de amigos diverso foi uma das melhores coisas que a Rebecca podia ter feito. Se ela tivesse contado essa história só pelo ponto de vista do Robin, já seria interessante. Mas ela decide contar essa história junto com esses amigos. E isso deixa tudo
ainda mais profundo, porque eles vêm de lugares diferentes, mas ainda assim são lugares muito parecidos com o de Robin. E a dor e os pensamentos que eles têm sobre Londres e sobre Babel conforme os anos vão passando é muito, muito, muito interessante de acompanhar. A gente vai acompanhar vários anos aqui dentro de Babel. A gente vai acompanhar eles começando a estudar e toda essa parte da língua, toda essa parte da magia, como funciona Babel. E vai acompanhar, como eu falei pra vocês, o momento em que eles começam a perceber as coisas. É um livro sobre colonização. É um livro sobre como as pessoas precisam notar que nós não estamos no mesmo patamar e que a disparidade entre nós é enorme. Mesmo eu, como uma mulher, não estou no mesmo patamar de você, mulher, que está me assistindo. E esse livro mostra muito como isso acontece, como isso foi construído. É um livro de críticas, de crueldade, de coisas difíceis de serem ditas. O final é absurdo e eu chorei igual criança nas últimas páginas. Tem um personagem que fala assim, logo no final do livro: nós temos que morrer para ter a piedade deles. Temos que morrer para que eles nos considerem nobres. Nossa morte é assim, um grande ato de rebelião, um lamento sofrido que evidencia a desumanidade deles. Nossa morte se torna o grito de guerra deles, mas eu não quero morrer. Eu quero viver. Eu quero viver, prosperar e sobreviver a eles. Eu quero um futuro. Nessa parte aqui, eu já tava em lágrimas há bastante tempo. Eu me senti ferida por muitas coisas que acontecem aqui, por passagens que eu li que me deixaram completamente sem esperança, em pensar que mesmo que essa seja uma Londres de 1830, imaginada, ainda assim ela está muito próxima dos dias de hoje. Mas também é um livro que me deu esperança e que fez eu acreditar que nós vamos viver, que nós vamos prosperar e que a gente precisa estar aqui e que a gente precisa seguir aparecendo e estando e ocupando esses lugares. Como diz um certo personagem ali no final do livro, quem, enquanto vive a história, compreende o seu papel na tapeçaria. Eu não sei nem você, mas o importante é que a gente esteja ciente. Acho que essa é a principal coisa de Babel para mim. O importante é que a gente esteja ciente e de olhos abertos, porque quando a gente está de olhos abertos, quando a gente enxerga de fato as coisas, a gente se indigna. E só com essa indignação que a gente muda as coisas. É só quando a gente se importa e quando a gente luta efetivamente por mudanças que elas acontecem. E é só nessas mudanças que um dia, talvez, a história possa ser fluida para nós também. Sem dúvida, este é um livro que te deixará desconfortável, sem dúvida esse é um livro que vai provocar muitas coisas em você, e essa é a intenção, e isso ele faz muito bem. É de fato o meu livro favorito da Kwang e é o meu livro favorito da vida. Eu tenho certeza que eu vou fazer muitas leituras boas esse ano e eu tenho certeza que nenhuma delas vai bater Babel. Se eu chorei a primeira vez lendo, eu tenho certeza que eu vou chorar o dobro na releitura e eu tenho certeza que eu vou reler ele muitas vezes, que esses post-its aqui vão ser muito mais, que eu vou grifar e marcar muitas outras vezes. Eu acho que essa resenha talvez não tenha ficado muito coerente, mas como eu falei pra vocês, era mais o meu sentimento e tudo que esse livro causou em mim. E mesmo assim, eu tenho certeza que eu não falei tudo. Mas eu espero que o pouco que eu falei tenha sido pelo menos o suficiente para fazer você dar uma chance para essa autora e dar uma chance para este livro. Se você não quiser começar com a Guerra da Papoula, quiser começar com Babel direto, tem todo o meu apoio. Esse livro é maravilhoso, perfeito, e eu realmente não tenho nenhuma crítica para fazer. Mesmo que tenha alguns momentos em que ela fala muito sobre a língua, e mesmo que tenha alguns momentos que eu gostaria de ver outras coisas, quando eu termino esse livro e eu paro para pensar, ele é tão redondo e tão bom que nenhuma outra nota a não ser 5 estrelas cabe nele. Como eu falei pra vocês, pra mim nenhum outro autor conseguiria escrever essa história tão bem quanto Rebecca. Afinal, ela é bem pica das galáxias, se você nunca ouviu falar dessa autora. Tradutora de mandarim, mestra em filosofia na área de estudos chineses por Cambridge e em estudos chineses contemporâneos por Oxford. Atualmente cursa doutorado em literatura e línguas do leste da Ásia em Yale. Tinha que ser ela a escrever essa história. Tenho certeza que este livro não será para todos, tenho certeza que muitas pessoas talvez se decepcionem, achem ele bem lento, porque de fato ele é. Eu vi algumas resenhas das pessoas reclamando sobre isso, mas, sinceramente, ler Babel é uma experiência, como eu falei para vocês. E eu entendo que nem todo mundo vai aproveitar, mas eu acho que você devia tentar mesmo assim.
Esses são os meus comentários, talvez um pouco emocionados, sobre o melhor livro da minha vida, que foi Babel. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se você chegou aqui por acaso, se inscreva no canal, curta este vídeo. Um obrigado especial aos meus apoiadores. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!